Senhoras e senhores, estamos aqui em um estúdio diferente, novamente. Eu e o Sr. Gustavo Zanotto, convidados pelos nossos amigos do Secov para comandarmos novamente aqui o espaço de podcast da Convenção Secov, esse evento super legal que vocês provavelmente acompanharam nas redes sociais do Prop Talks. Inclusive já aproveitem e sigam o Prop Talks nas redes sociais. Mas é uma honra estarmos aqui novamente, Zanotto, para bater um papo aqui com convidados, amigos aqui também do Secov, patrocinadores, para conversar conosco. Bem-vindo mais uma vez aí. Isso aí. Estamos pela segunda vez na Convenção Secov e trazendo o podcast do Prop Talks para dentro desse, que é um dos eventos mais aguardados, mais esperados do ano. Estamos na casa do mercado imobiliário e isso faz toda a diferença. O Prop Talks, que nasceu no mercado imobiliário, leva conteúdo cada vez mais atualizado para o mercado imobiliário. Não havia lugar melhor para a gente voltar com o nosso podcast fora das nossas áreas de atuação, né? Então, estamos aqui na casa do mercado imobiliário. Excelente. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui. Lembrando que vocês que sempre o nosso motivo de estar aqui no Prop Talks é atualizarmos o mercado imobiliário. E aí falamos de inovação, trazemos algumas tendências, tecnologias, para que, né, o mercado imobiliário, como um objetivo que nós temos, seja cada vez mais, avance cada vez mais e seja um mercado mais sexy, né, um mercado mais atualizado. É um desafio constante. É um desafio constante. E hoje nós vamos falar de um tema que não falamos muito no Prop Talks e que o mercado imobiliário também não fala muito, que é os bastidores por trás dos empreendimentos, por trás do produto, por trás do serviço, por trás de uma obra. Os bastidores que são os números que fazem o mercado acontecer. Os números que estão lá na planilha atrás, que não é o número da tabela de vendas, é para chegar nisso. E hoje então temos dois convidados aqui, Zanotto, dois parceiros aqui para conversar conosco, o Volney da Multiplique e o Felipe da Crowe. É Crowe que se fala? Crowe Macro. Crowe Macro. Isso aí. Meus amigos, bem-vindos ao Prop Talks, bem-vindos aqui à Convenção Secov, esse nosso aquário aqui. Convenção Tá Secov. Bonito esse Tá bonito, né? Bonito. O ano passado foi bonito, esse ano tá mais Tá bonito. mais legal ainda. Bem aconchegante. Bem aconchegante, estamos Isso aqui aí. juntinhos. Undershow, bem-vindo mais uma vez conosco aqui, Undershow, produzindo esse nosso canal. Começando então pela Multiplique, Volney. Fala pra gente um pouco aí do quem é o Volney, sua relação com o mercado imobiliário e um pouco mais sobre a Multiplique. Obrigado pela participação, pela presença, o canal aqui, realmente muito feliz em participar, Gustavo, Jota. Eu sou o Volney Eng, sou CEO da Multiplique. A Multiplique é uma casa de crédito, né, que trabalha com várias gavetas, que a gente dá crédito para todos os ramos de atividade, para empresas médias e grandes, mas a gente tem muito enraizado na construção civil, trabalhamos muito com a construção, com produtos especializados aí no ramo imobiliário, escalamos a nível Brasil e com vários produtos aí para atender as construtoras e tal, e aqui estamos, né, na casa no berço imobiliário para ser um patrocinador, para divulgar o nosso trabalho. Muito bom. Felipe, Bacana. fala pra gente então o que vocês hoje estão fazendo na Crowe Macro, né? Ó, Crowe Macro. É um tranca-língua aí. Nome bonito, né? Crowe Macro. Felipe, bem-vindo, meu amigo. Antes de tudo, obrigado, Gustavo, pelo espaço Jota. E o que é a Crowe hoje? A Crowe é exatamente como você contextualizou. A gente está por trás do mercado imobiliário ali, assessorando players importantes, né? E tratando do que o empresário geralmente não tem tempo de tratar porque está focado no negócio. Então a gente está ali olhando para a contabilidade, para os números. Então a Crowe oferece serviços de auditoria, consultoria, contabilidade, financeiro, né, assessoria em transações. E o nosso objetivo é justamente cuidar dessa retaguarda para que o empresário tenha mais fôlego e espaço para cuidar da operação, né? Então hoje a gente já trabalha, o nosso CEO trabalha há mais de 40 anos com isso e está enraizado, né, a incorporação imobiliária na nossa operação, justamente pela experiência dele que ele vem passando aí adiante para todos os profissionais. Tá? Eu trabalho já com isso há aproximadamente 12 anos, então a gente está bem ali dentro do mercado, bem inserido. Boa, bacana. E é legal, Zanotto, a gente falar desses números por trás do mercado, porque é uma coisa que eu, como a gente é do mercado imobiliário nativo, né? Eu comecei a minha carreira com 18 anos no mercado como corretor de imóveis, e quando a gente vai para a ponta do mercado, a ponta ali do corretor, da imobiliária, esses números que compõem o mercado imobiliário não são nem falados, não são citados, não se conhece o número, que seja por o crédito, né, como é que o empreendimento foi desenvolvido, seja como, né, ele se sustenta o negócio. A gente não tem essa vivência, né, se fala muito pouco sobre isso.
e que é um negócio tão importante para o mercado, né? Sim. Eu vou pegar um gancho de como as duas empresas também atendem outros segmentos, quero puxar um gancho e perguntar para vocês aqui sobre qual é a diferença, digo assim, ou qual é atender o mercado imobiliário, o que muda para outros setores, porque o mercado é um mercado muito grande, né? E muito carente às vezes, em algumas coisas. O tamanho que ele não deveria ser tão carente em algumas coisas, mas como é que é para vocês atender o mercado imobiliário e atender outros segmentos também? Bom, falando aqui do lado da Crow, a principal diferença que a gente enxerga é o cenário contábil especificamente, por ser muito diferente para outras empresas. A gente tem normas específicas para contabilidade de construção civil, né? Isso traz bastante divergência aí na tratativa desse back-office, né? E o mercado é um mercado muito sazonal, né? Ele é muito sensível aos movimentos econômicos, então a gente sente bastante também do nosso lado com o crescimento muito rápido de grandes incorporadoras ou de menores incorporadoras que nós atendemos, ou até a redução de operações. Então ele é muito sensível o mercado de incorporação imobiliária para a gente em relação a outros setores, né? Legal. Nós da Multiplique enxergamos que o mercado da construção civil é um mercado mais verde ainda em relação a outros mercados, por várias situações. Depende ainda de muito crédito direcionado e tem muita quebra de crédito ao longo do tempo. Então isso acaba atrapalhando as empresas em crescer, ter um crescimento consistente, conseguir entregar sempre o que coloca, e também que acaba dificultando o crescimento de muitas empresas, né? Muito dependente de nicho, de sazonalidade. Outros mercados mais maduros é mais consistente e consegue enxergar melhor o que o mercado vai entregar. Então, tá verde em relação aos outros mercados de crédito. Então, dos grandes desafios aqui, Valnei, que você está colocando, essa esteira de crescimento para a gente está muito distante de ser algo, como você mesmo colocou, maduro. O mercado imobiliário precisa ainda aprender muito com essa questão da captação de recursos, da utilização desse recurso. E daí, Felipe, como fazer toda uma análise de viabilidade disso? A gente tem espaço ainda para muito progresso ainda, Valnei? Sim, acho que a feira aqui já vem nisso, né? Nessa situação já se começa de construir de uma maneira melhor, de mais tecnologia. A construção não amadureceu tanto assim também, né? Tem muito entrante também, às vezes, que entra no mercado e é uma empresa muito recente que acaba atrapalhando também quem já está. E no mercado de crédito a situação de muito se vir de crédito direcionado é bom porque pega um fundo mais barato, mas em outra parte também se cria uma dependência de um desenvolvimento do mercado. E a viabilidade tem que ser mais controlada. Sim, tem que ser mais controlada porque, assim como o Valnei comentou, existem muitos entrantes no mercado que ainda não entenderam como funciona o jogo, como fazer a gestão dessa captação de recursos da forma adequada, destinar para as obras com uma rentabilidade um pouco melhor. Então, a gente acaba trabalhando bastante nessa retaguarda, mostrando isso para o empresário. Olha, talvez esse resultado aqui não está seguindo ali a sua análise inicial, então talvez é bom recalcular a rota. Então, é muito importante a gente estar sempre acompanhando de perto essa viabilidade com o realizado, né, para reportar isso para o empresário. Deixa eu te fazer uma pergunta bem assim, não dê nomes, mas é uma curiosidade que eu tenho. Você já pegou alguma vez na Crow algum balanço, alguma coisa onde você olhou e falou assim: rapaz, isso aqui não vai fechar, isso aqui não vai dar certo? Foram por um caminho que não é o mais correto. Você já deve ter pego exemplos assim, né? Olha, é triste, mas infelizmente sim. Infelizmente a gente se depara com esse tipo de situação. Inclusive situações que nós, como consultores, mostramos isso para o empresário. Talvez você precise dar uma atenção específica para esse empreendimento. Nessa linha específica do seu resultado tem alguma coisa estranha. E às vezes o empresário, não por mal, com o olhar para a operação, acaba deixando passar alguns pontos, né? Mas infelizmente isso acontece. Parece muito. Como o Valnei comentou, é um mercado que necessita de amadurecimento. E aos poucos, eu vejo que aos poucos isso vai melhorar, né? Então... Mas essa falta de amadurecimento, na visão de vocês dois, ela está na mão do pequeno, do médio, ou até os grandes ainda precisam amadurecer um pouco? Como é que vocês enxergam isso? O pequeno ainda precisa de muita ajuda, a gente sabe. O pequeno empresário, pequeno incorporador, ele precisa de muita ajuda. Às vezes a obra dele não é volume, é uma só que acontece uma vez ao ano, mas o médio e o grande eles já vão para volumes maiores de obras, né? Mas
Quem precisa de mais ajuda aí na visão de vocês? Eu penso que está muito atrelado. O pequeno, sem sombra de dúvida, ele é mais desprofissionalizado e o médio, mas o grande depende da classe que ele atua. Quem está em imóveis mais de luxo, eu vejo que ele tem uma consistência e não tem. Quem está Minha Casa, Minha Vida, ele depende muito de crédito direcionado e essa quebra de consistência, de previsibilidade, acaba atrapalhando bastante, mesmo para as grandes construtoras. É isso. Eu estou com o Volney nesse pensamento que mesmo as grandes ainda precisam de um direcionamento, justamente quando a gente fala de um mercado tão específico como Minha Casa, Minha Vida. Então isso acaba impactando bastante pela falta de, como você comentou, a previsibilidade, né? Uma hora está no cenário, daqui a 2, 3, 4 anos muda, então isso basta atrapalha. A gente sair na rua, né? Não é muito difícil de enxergar obra atrasada e obra parada, né? Sim. Então é algo, e até o medo, né, que o comprador tem. Isso. E o trabalho de vocês é muito interessante, viu? De auditoria, consultoria, contabilidade, para o empresário não se perder. Acho que o problema está em relação a outros ramos, né? Muita gente consegue muito investimento de investidor, né? E dinheiro em excesso, às vezes, também, se mal direcionado ali, pode provocar alguns problemas, algumas doenças na empresa. E não é normal em outros segmentos, né? Sim, sim. Exatamente. É mais específico, né? Isso é uma coisa que contabilidade construtora, né, não é fácil, viu? Essa planilha, a gente como analista de crédito, né? O tanto que o cara está vendendo, está entrando de recurso, com o tanto que ele está construindo a obra, é diferente de outras empresas. É muito fácil para um empresário desprofissionalizado se perder. Quando ele tem essa visão da importância da contabilidade dos números, da gestão eficiente, fica fácil de separar, né, as diferenças, mas boa parte deles não tem essa maturidade para enxergar, separar o volume de geração de caixa do negócio com o volume de obra caminhada, né, que a gente chama, que é o percentual de obra concluída. Então, é necessário fazer esse alinhamento ali das expectativas, especialmente para não acontecer isso que você comentou, que é aquele excesso de recursos no empreendimento e criar alguns vícios ali dentro da operação, alguns gastos desnecessários em produtividade também. Mas fazendo uma comparação com outros ramos de atividade, viu? Melhorando a tecnologia nesse ramo de atividade e com a ausência de mão de obra que já está tendo na construção civil, pode ser que selecione o mercado para que os bons empresários, as boas empresas acabam ficando. Aquela situação de uma facilidade de mão de obra acaba prejudicando muito o ambiente para o entrante, não ser às vezes o empresário que tem um planejamento, uma administração correta. Deve melhorar logo isso. É uma coisa normal de oferta e demanda em economia. É engraçado, né? A gente fala muito disso aqui quando a gente mapeia esses movimentos de mercado e tal. Isso no mercado como um todo, que o mercado imobiliário ele é tão antigo, né? Ele é tão clássico, tão tradicional, tem tantos anos de experiência e parece que ele está ainda numa evolução iniciante, assim, né? Exato. Ele está amadurecendo em todos os setores, em todas as jornadas de mercado. A gente pega, por exemplo, o mercado visto pela ótica da ponta, do corretor de imóveis. Agora que a gente começa a ver uma profissionalização um pouco maior, o corretor mais qualificado. Parece que o mercado, por maior que ele seja, ele é a maior classe de ativos do mundo, né? O setor de real estate, por maior que ele seja e por mais antigo que ele seja, ele ainda está nessa evolução. E aí a gente tem muitos entrantes, né, do mercado, seja porque o mercado tá bom, né? Isso. Quando o mercado tá bom, todo mundo entra, quer participar. Mas uma coisa que eu vejo também, muita gente entrando um pouco mais atenta, estudando um pouco mais, mas sem muita informação, porque o nosso mercado também ele não tem uma centralização de informações, né? Eu quero pesquisar sobre incorporação, sobre construção, sobre várias coisas e parece que é difícil de eu encontrar. Quem muito nos escuta, os pequenos e médios incorporadores, né? Nós somos conselheiros de inovação de alguns incorporadores também, e sempre tem essa coisa, tá, beleza, eu sei que eu tenho que fazer, eu quero fazer o melhor possível, mas como eu faço? Como eu começo, né? Então, vamos trazer primeiro aqui a montagem, a embalagem de como construir um arcabouço financeiro ideal para depois como eu captar dinheiro da melhor forma. Como seria uma dica, imagina que você está falando aqui com incorporadores que estão começando ou que querem se estruturar, como ele começa nesse movimento? Olha, acho que o principal ponto é buscar um parceiro, né, especializado, que tenha conhecimento, como você comentou,
é um mercado fechado para informação. E aí essa informação do arcabouço financeiro ali por parte dos consultores está muito concentrada. Então, buscar um parceiro que conheça do seu negócio, que esteja atualizado com a legislação, atualizado com as práticas de mercado, porque ele vai trazer as melhores recomendações para você. Então, o principal é ter um parceiro ideal que trate o seu financeiro como se dele fosse, que se importa com o empreendimento, que se importa com o seu desenvolvimento. Não aquele contador que vai te cumprir com as obrigações, te entregar um balancete de 3 em 3 meses, talvez. Mais generalista, mas que não tem ali os melindres da profissão, né, da parte contábil, da parte financeira, fiscal, atrelada à incorporação imobiliária. Então, acho que o principal ponto é ter um parceiro que conheça do ramo. Tá. Perfeito. E aí, uma vez se estruturando financeiramente, ele vai captar dinheiro, por exemplo, vai querer recursos para o seu negócio. Qual é a dica de preparação para isso? Pro ouvinte, né, não se assustar com a situação. Os riscos de uma atividade sempre geram oportunidade para outros, para que seja mais escalável. Existem alguns segmentos que já estão tão maduros que é muito difícil tu entrar. Tem um oligopólio, um monopólio tão bem já industrializado, que já melhoraram tão bem assim cada fração de margem ali de lucro que posso ter, que não permite entrante. Então toda essa dificuldade, eu acho que o construtor que está nos ouvindo aqui, ele deve ver como uma oportunidade que inclusive não é mais possível em todos os segmentos da economia. A Multiplique é uma oportunidade, sim, porque a gente é uma casa especialista de crédito para a construção civil, e a gente tem como fornecer dinheiro para a construtora e ela melhorar a margem de lucro de venda dela, ela não precisando vender tantos imóveis antes de iniciar a obra ou tanto no começo, esmagando a margem do construtor. Então, através de um financiamento correto, de uma casa especialista como algum fundo de investimento da Multiplique, como a seguradora da Multiplique, ou qualquer gaveta dentro da Multiplique, a gente pode melhorar a margem de lucro final do construtor. E quando que vocês entram de verdade no negócio do incorporador e do construtor? Vocês entram antes dos projetos, na hora que o projeto vai ao mercado, depois, como é que é a maneira de vocês atuarem junto aos incorporadores e construtores? A gente tem produto para entrar em qualquer momento de segmento, até mesmo quem tem bastante facilidade com plano empresário, que não falta limite, que pega esse crédito direcionado e acha importante usar, porque é um diferencial competitivo. A construtora que pega o plano empresário, ela tem um diferencial competitivo, então todo empresário deve almejar isso. O Multiplique faz muito bem para o Pró-Soluto. Nós possuímos diferenciais do Pró-Soluto que outras casas não têm. Por exemplo, a atualização mensal pelo clube, a enviar os boletos para os clientes deles, o que a gente chama de sacado, mensalmente, com a atualização mensal, podendo aumentar a margem de lucro dos clientes, dos nossos clientes, que são as construtoras. Vorê, eu acho que vão nos perguntar, se não perguntarem, eu te faço essa pergunta. A Multiplique, ela entra no sistema de equity, ela entra no sistema de sócio do incorporador? Vocês têm isso planejado? Não entramos como sócio, né? Participando do lucro. A gente é uma casa de crédito, a gente desbancarizou o crédito para a construção, né? Legal. É a chegada do mercado de construção civil ao mercado de capitais. Mas toda a rentabilidade, todo o lucro do negócio é com o construtor. Felipe, só fazer um recorte aqui de construção de cenários, tá? Que como vocês estão analisando números, é importante a gente também analisar cenários. Sim. Vocês, todos nós aqui, sabemos como funciona o Brasil. Sim. O Brasil é uma granada a ponto de explodir quando junta política e economia. Exato. Então a gente tem que pensar também o seguinte, até Vonei, até fica para você também essa colocação aqui. Como que é possível fazer uma gestão eficiente dos recursos quando você vê um país como o Brasil que tem ou ora economia muito bem, ora política criando dificuldades e ao mesmo tempo que cria dificuldades, por outro lado gera algumas outras oportunidades. Nessa construção de cenários, Felipe, como que vocês estão posicionados nessa gestão eficiente dos recursos? Essa é a pergunta do milhão, hein? Bom, essa é a pergunta do milhão. A gente está posicionado em sempre mostrar para o empresário como ele está inserido, se no Minha Casa Minha Vida ou se no mercado de luxo, né?
e deixar sempre claro que tudo pode mudar, exatamente como você falou. Então, hora a gente está bem, hora a gente está mal, a gente tenta se posicionar de forma neutra, para que a gente sempre mostre para o empresário aonde ele está hoje, para que ele não se perca. Voltando à pergunta que você fez, como estruturar, faz parte do nosso DNA sempre deixar claro, né, que ele não pode ficar nem muito otimista, nem muito pessimista. Ele pode, numa tacada errada, num momento errado, ele pode acabar com o negócio dele. Então a gente sempre se posiciona de forma neutra e mostrando para ele o hoje, né? Fica muito difícil a gente prever, como você falou. É uma bomba, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 2, 3 anos, né? Ou pode ser muito bom, ou pode ser muito ruim. Então vamos analisar o hoje. Como que você está hoje? Tem algum problema dentro do seu negócio que a gente consegue te ajudar a resolver? Alguma sangria? Algum processo que talvez não esteja muito bem distribuído entre as áreas? Então vamos tentar resolver. Para que no momento promissor você consiga captar mais recursos e dar vazão aos seus empreendimentos e alavancar a sua operação. Ou num momento um pouco mais de economia retraída, você conseguir cortar os gastos ou até mesmo adequar à realidade do mercado. Eu tenho uma outra colocação para você, Felipe, que me passou agora. O incorporador, construtor, para ele é muito mais fácil pensar em buscar funding, buscar dinheiro. Sim. Porque ele precisa disso em algum momento. Pensamento, né? Primeiro pensamento, cara, vou buscar recurso para poder viabilizar a obra. Primeira coisa que eles De pensam. variadas formas, né? Vendendo um pedacinho da obra, pegando o dinheiro do amigo ali para entrar no terreno, tem várias formas. Ou buscar os investidores antes. Os investidores. Né? Agora, Felipe, por que é tão difícil, e isso é uma grande realidade, por que é tão difícil esse empreendedor procurar vocês? Não digo que procurar vocês, mas procurar esta prestação de serviço. Qual que é a grande dificuldade deles em... Poxa, antes de eu, de repente, não estou falando que não vai acontecer, tá bom, né? Antes de buscar o funding, por que eu não busco uma assessoria contábil, uma auditoria? Eu vou falar o que eu enxergo que, como a gente comentou no começo da conversa, é um mercado fechado e, via de regra, o empresário ele também tem aquela relação de confiança com o assessor financeiro, com o contador. Às vezes... o empresário ele migra de um outro ramo, ele acumula um determinado patrimônio e começa a empreender no ramo imobiliário. E ele já tem ali um assessor de confiança, só que para um outro tipo de negócio, para uma outra operação. Infelizmente é aí que alguns desses incorporadores acabam se perdendo, justamente porque não tem essa informação e muitas vezes trabalham com um assessor que não está especializado no mercado. Sim, né? Então assim, a gente trabalha constantemente na divulgação do nosso trabalho, com diversos tipos de materiais, atendendo grandes players e tentando disseminar esse conhecimento de que a gente precisa profissionalizar também esse lado do back-office, ajudar o empresário. Só que é um trabalho árduo, né? Acho que ele leva bastante tempo para passar isso. Principalmente o trabalho de educação, né, do mercado, que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem feito muito bem esse papel aqui no Secov, divulgando o nosso trabalho, que é onde o player que se importa com o negócio está. E aqui a gente consegue mostrar bastante disso. A gente já é parceiro do Secov bem mais de 10 anos, então a gente já está aqui mostrando esse nosso trabalho, mas ainda leva muito tempo, né, para a gente conseguir ter capilaridade no mercado, né? Como a gente falou, né, muitos novos entrantes e aí acaba que como a informação não é tão centralizada, você tem uma demora de descoberta. Mas eu acho que principalmente essa vontade do empreendedor imobiliário de profissionalizar o seu negócio. Né, de não ser algo só, vou construir umas casas ali, vou construir um prédio e aí, né, aquele cálculo assim, quanto eu vou gastar pelo metro quadrado, barra quanto eu vou vender pelo metro quadrado, só o que sobra eu boto no meu bolso. Acho que ainda tem muito desse cálculo, assim, esse cálculo muito básico, essa planilha, né, de quanto eu estou gastando, que eu imagino gastar, quanto eu já sei que eu vou vender as unidades e aí no final é o que eu preciso de dinheiro, o que eu vou fazer. Até porque pouco a gente tem conversas com muitos incorporadores, pouco a gente conversa sobre isso até com eles. Poucas vezes está na pauta da conversa essa preocupação com os números do negócio. Ela é muito mais uma preocupação superficial, assim, né? De quanto eu gasto na minha visão, quanto eu vou ganhar, e aí no meio tempo ali eu posso ter algum problema com o funcionário, né? Com a empreitada, mas pouco uma conversa profissional, que eu acho que é uma coisa que vocês estão muito nessa conexão do mercado financeiro com o mercado imobiliário. O mercado financeiro ensina muito isso, né? De ser algo completamente controlado, as empresas que são listadas, tem toda uma auditoria muito grande. E a gente fala muito, eu falo para o que um dos sonhos que eu tinha no mercado, ainda tenho, é de que eu sente numa mesa e quando eu falo que eu sou do mercado imobiliário, as pessoas me respeitem tanto quanto eu respeito alguém que comenta que é do mercado financeiro. Né? Porque quando alguém fala que é do mercado financeiro, todo mundo já nem sabe o que a pessoa faz, mas já fica naquela, não, é do mercado financeiro. Eu queria que olhasse pra mim do mercado imobiliário e falasse, não, pô, o cara tá no maior mercado do mundo, ele é foda, né?
Mas eu acho que a conversa não vai por esse lado, porque o mercado nosso vai levando as coisas, vai fazendo com o seu jeitinho ali. A gente precisa profissionalizar essa parada, né? Ouvindo vocês, né? Você falou, Jota, que o empresário primeiro ele quer o dinheiro. Exatamente. E depois ele quer organizar, né? Mas para ele conseguir o dinheiro deveria ser ao contrário, né? Ele primeiro tem que organizar para ele mostrar que ele tem capacidade de ter o dinheiro. A nossa casa, a gente trabalha com médias e grandes empresas, né? E com certeza quem faz esse papel antes, esse dever de casa, acaba tendo acesso melhor e mais barato e mais rápido, né? Exatamente. Eu complemento o que você está falando. A gente trabalha com alguns players que pensam dessa forma, que buscam organização antes e dá certo. Com certeza. E é mais barato. E o empreendimento, você vê o empreendimento mais vistoso nos números, né? É algo mais interessante. O que a gente financiador quer, né? A gente quer a previsibilidade que ele vai direcionar aquele recurso para aquela obra e vai entregar aquela obra. Exatamente. Né? Basicamente é isso. E se ele estiver bem organizado, ele consegue. Usando as palavras de outro economista, não minha, né? Esse negócio de Brasil, né? Primeiro é o seguinte, né? A gente não pode esperar o Brasil endireitar, e a palavra de outro economista é o seguinte: em 7 dias parece que tudo vai mudar no Brasil, né? Se tu acompanha Senado, STF, Legislativo, Executivo, e não muda, independente do presidente. Mas em 7 anos não muda tanto. Mas tu vai fora assim, não vem. Então o empresário tem que usar essas oportunidades de taxa Selic maior ou menor para dançar a dança da música que vem. Agora a gente está com um cenário, por exemplo, de aumento da taxa Selic. Nos últimos dias é a hora dele já travar os financiamentos, buscar dinheiro, e isso é um diferencial competitivo que ele pode ter em relação ao outro mercado. Não vai esperar aumentar muito, de preferencialmente pré-fixado, né? Para que, se for muito, o fiscal do Brasil está meio de lado. Pô, vou buscar dinheiro para 1, para 2 anos, mas agora não vai baixar nesse tempo aí com o fiscal. Então vai. Em algum momento, quando até 1 ano atrás, 2 anos atrás, já se tinha uma previsão de baixar a Selic, então vou pegar um pós-fixado, a Selic, sei lá, 1 ano atrás, 1 ano e pouco atrás, de 13,5, agora para 10,5, pegar um pós-fixado, e não é o momento de tomar tanto crédito, mas é realmente ele entender um pouco do que está andando, se informar em bons canais como o de vocês aqui, está atualizado no mercado, que só isso ele já vai ter grande diferencial no mercado para poder entregar uma última linha melhor que as demais empresas. É isso aí. E agora a gente tem de novo, voltando a cenários, né? A gente tem uma possível aumento de taxa de juros novamente, né? Pensava-se que íamos chegar em dezembro com uns 10,5%, mas já se prevê que a gente pode chegar até dezembro com um aumento de 0,25%, talvez 0,5%. Como que regula essas contas agora, então? Bom, se o dinheiro vai ficar mais caro para o construtor, ele tem que buscar o dinheiro agora, antes que fique mais caro. E ele também tem que acelerar a obra agora, porque os produtos tendem a aumentar. Por que o juro está aumentando? Porque o IPCA está aumentando, a inflação está. Então, uma pré-compra, fechar contratos e já buscar dinheiro nesse momento acaba sendo interesse. Porém, isso do lado do passivo dele. Do lado do ativo, não fica muito difícil ele fazer uma reunião com os vendedores deles, os corretores dele, e falar: ó, a tendência dos imóveis daqui a 6 meses é estar mais caro do que hoje, porque esse preço vai refletir, daqui a 1 ano está mais caro. Querendo ou não, fica mais vistoso esse aumento para o investidor. Aquele negocinho que eu comprei, um terreno, um apartamento, o imóvel a tal preço e agora está a tal preço, nesse momento da Selic mais alta, que é uma coisa muito que o corretor trabalha ali, né, como investimento, que vai aumentar, ele fica mais claro do que quando está uma taxa Selic mais baixa. Então, aproveitar esse momento, dar uma impulsionada nas vendas nesse momento aí, porque logicamente vai ter que repassar tudo isso e vai aumentar os preços. Eu vejo mais como oportunidade do que como problema. Quanto maior a taxa, mais dinheiro para dentro. Tem que correr para pôr dinheiro para dentro. Claro, ótima leitura. Esse é importante porque, como a gente está falando que o mercado ainda está amadurecendo e muita coisa, até mesmo nessas análises de venda, de estratégias de venda, acho que o mercado antes vendia muito produto e pouco número, né? Ele sempre foi
um modelo de investimento, o modelo mais tradicional do Brasil é comprar casa, comprar imóvel, Sim. mas não era um modelo tão estratégico em relação a vírgula mesmo do número, né? Vai ver taxa aqui, então é melhor eu comprar agora, é melhor eu captar dinheiro. Ele não era tão Mas juro calculado, alto, né? menos lançamento. Isso. Né? E o custo aumenta também. Então, assim, ó, os imóveis de quem comprar agora vai estar comprando uma oportunidade melhor do que quem comprar daqui a um ano. Acho que é um momento para se reunir as construtoras e usar para dar uma impulsionada nas vendas aí. Deixa eu puxar uma outra conversa, a gente falando de mercado financeiro, de números, mercado imobiliário. Tem um negócio que a gente está mapeando, um modelo de negócio que eu particularmente gosto muito, que é o modelo imobiliário muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, né? Que é o imóvel ser realmente um negócio financeiro, né? O multifamily, os prédios serem administrados, né? Essa gestão. Isso está começando a acontecer muito no Brasil. Acho que muito dessa estratégia do mercado imobiliário ser realmente um ativo de investimento. Para vocês dois aí, primeiro, vocês já têm algumas operações sendo montadas em relação à auditoria, à análise, à contabilidade desse tipo de negócio imobiliário? Vamos gerir um prédio, né? Vamos pegar um prédio a longo prazo e não mais aquela coisa de eu montar para o incorporador, dele construir, ele sai fora depois que ele vende, mas como eu faço isso de forma consistente ao longo do tempo, de longo prazo, e como se já tem também essa análise de como eu financio esse tipo de empreendimento também mais de longo prazo, mais de patrimônio, né? Mais patrimonialista. Como é que está essa relação para vocês? Olha, na Crow nós já temos alguns clientes que fazem esse tipo de operação, que não tem aquela incorporação clássica, que é a incorporação para venda e tira o lucro, mas sim para criar o patrimônio e fazer essa gestão. Então a gente não foge muito do lado aqui da nossa gestão, né? Eu acho que talvez tenha uma grande diferença para a parte de funding, né? Mas a parte contábil ela não vai mudar muito, a parte financeira, a gestão, ela não vai mudar muito. Ela acaba sendo similar às demais. Ela é até mais simples quando a gente para e pensa, porque se eu estou pensando em criar um ativo para oferir recurso no futuro, é um método contábil um pouco mais simples, um controle mais simples, né? Legal. Agora a parte de funding talvez seja um pouco diferente. A gente chama isso no mercado financeiro de multipropriedade. Sim. E atualmente é usado mais para obras grandes e tal. A gente já trabalha há alguns anos, não tem tanto, né, Sandro? Você vê, no Brasil não deve ter 30 ou 20 projetos de multipropriedade. Agora que está começando, né? Mas a gente tem uns 3 ou 4 desses projetos de multipropriedade. Então não é um negócio escalável, porque não existe tanto, mas a gente gosta do produto, sabe fazer muito bem. Existem grandes empreendimentos no Brasil que está fazendo assim e encaixa certinho com o que a gente gosta de fazer mesmo. Perfeito. Esse, inclusive, a gente já tem situações que... É que elas são de longo prazo, também que não é longo, mas já tem situações rodando há 3 ou 4 anos, mas que as obras não devem estar prontas ainda. Isso é uma grande tendência que a gente mapeou, porque... de novo, né, olhando para as tendências de médio e longo prazo do mercado, a gente fala muito de tecnologia, mas é muito mais comportamental até do que tecnológica, né? Isso. E é um grande movimento comportamental, esse comportamental e econômico, né? Esse crescimento do aluguel, né? Por uma questão econômica, óbvio, as novas gerações têm menos recursos, né? E o imóvel está mais caro e tudo mais. Sim. Mas por uma questão comportamental também, o mercado tem se acostumado a morar de aluguel porque os prédios têm cada vez mais serviços, os prédios estão virando quase que shoppings, que hotéis, isso. O prédio está cheio de coisa, né? Eu mesmo moro num multifamily que acabou de inaugurar uma empresa canadense, o fundo é canadense, a empresa americana, né? Da Greystone. Eu moro num prédio lá, um multifamily puro, todas as unidades são para alugar, tu tem um gestor. E a gente tem visto que muito incorporador, até pequeno e médio, na verdade, mais profissional, tá olhando para isso como uma forma de, eu vou lançar, uma forma de proteção até de longo prazo, né? Eu vou lançar 2 ou 3 empreendimentos que eu construo, vendo, saio deles, né? Pego o meu lucro, mas vou lançar um deles que eu deixo mais longo prazo patrimonialista. Isso. Então, e a dúvida deles é muito essa, assim, beleza, eu vou fazer isso, mas primeiro, como é que eu me estruturo? Porque não é mais uma entrada e saída, então você já está dizendo que é mais simples até essa gestão de longo, né? Isso. É parecido, né? Olhando pela ótica do back-office aqui da parte contábil e financeira, ele é mais simples, né? Porque o ativo se mantém. Existem, obviamente, regras que a gente não precisa... Você tem essa garantia do ativo, mas... Isso, exatamente. E não vou entrar em detalhes aqui, mas existem normas que estão bem consolidadas em relação a essa gestão, tanto pela parte contábil, pela parte fiscal, então não é um problema. Boa. Agora, quando você aborda o lado comportamental, a mudança do mindset do empresário em migrar dessa incorporação venda-lucro,
né? Aí é um pouco mais sensível, né? Sim. As cidades turísticas do Brasil tem um pouco mais já, isso daqui. Onde tem facilidade de alugar, usar um período, Isso. alugar outro, já tem mais já. A gente tá cravando o conceito que nós estamos falando muito, que a gente fala muito de short stay agora, né? Que é a grande, acho que um dos grandes movimentos de mercado dos últimos anos. A gente está falando muito no every stay, né? Que é essa coisa de você tem um short stay, mas, por exemplo, uma cidade como São Paulo, você tem muitas pessoas que querem morar só um mês, querem morar 3, querem morar 6, querem morar 12. E aí os prédios estão vindo cada vez mais adaptados a esses estilos diferentes dentro do mesmo prédio. Exato. Né? Então você tem lá o cara que está alugando por 1 ano, 2 anos, está ali, né, um prédio um apartamento um pouquinho maior. Aí você tem o cara que está ficando em São Paulo por uma feira por 15 dias. E aí como o prédio, né, ele comporta esses estilos diferentes no mesmo prédio, serviços, essa mudança está em curso, né? E muito nessa questão de longo prazo. Aí vem a segunda dúvida que mais nos pergunta, assim, cara, beleza, é legal o patrimônio, mas é preciso tornar sustentável esse negócio, e aí tem esse medo de como é que eu capto recursos que vão entender esse negócio de longo prazo, né? Porque quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente está falando de pegar dinheiro e entregar dinheiro logo, né? Entregar com a venda. Mas vocês já estão ajudando a estruturar isso, né? A gente já faz, e para nós é normal. O gestor, né, ou o construtor, ali ele vende normalmente uma cota para diferente, né? Por isso multipropriedade. E essas cotas eles esticam bastante o prazo. Para quem pagar também, o comprador, ele tem uma parcelinha bastante pequena. E a gente acaba pegando em garantia esse contas a pagar da construtora e financiando para a construção imediata. Que são os modelos variados que a gente está tendo hoje. O legal do mercado imobiliário agora, né, enquanto ele está se profissionalizando, ele ao mesmo tempo está criando vários modelos de negócios diferentes, né? A inovação está aqui. Está acontecendo, né? Está acontecendo, exatamente. Está muito linkado com isso que você está falando. Olha, se você pensa há 10 anos atrás, isso não era comentado. Não se falava sobre isso. Hoje tem que ser em região onde tem grande procura mesmo e é fácil alugar. Isso. Mais atrelado à estação turística ou próximo de algum lugar. Não um lugar que cabe em qualquer lugar do Brasil, lá no interior. Sim. Tem que ter uma alta demanda, né? Sim, são modelos, né, que se encaixam em movimentos diferentes, em valor agregado maior também. Mas o problema é imovar demais sem ter um cuidado com o que está sendo feito. Não inventar tanta moda, né? A gente está colocando aqui alguns aspectos inerentes ao negócio imobiliário, dizendo assim, estão surgindo diferentes modalidades de negócio que antes, há 10 anos, a gente não falava disso. Mas e o cuidado em desenvolver coisas sem prestar atenção no mais importante, que é de repente aquela última linha do balanço ali, onde diz, cara, o empreendimento vai dar certo, a ideia vai dar certo. Isso aí a gente não vê acontecer. Não vê, infelizmente não. Propriedade, ele não é tão novo assim, ele já deixou, só que no Brasil não andou porque ele já deixou alguns probleminhas já. A gente já teve alguma coisa na região de Gramado, de problema, na região de Rio Quente, de problema, então acabou dificultando escalar. Mas a indústria que financia isso, a Multiplique, a gente está cada vez mais preparado para entender em 4 mãos, fazer isso junto e não ter problema. Como qualquer indústria demora para amadurecer, às vezes leva um tombo, mas depois vai que vai. Claro, boa. A gente está se caminhando para o nosso final aqui, só para a gente fechar, eu queria trazer mais um tema aqui, um último tema. A gente tem visto também alguns movimentos aqui de o mercado imobiliário está começando a agregar valor diferente só do metro quadrado. Grandes marcas estão entrando no mercado, essa questão do prédio ter cada vez mais serviços. Então o prédio está começando a ter outros múltiplos do que só a localização, metragem e valor de metro quadrado. Como vocês, no caso de uma análise de uma viabilidade de um empreendimento, né, de um negócio, no caso de fornecer recursos, como vocês olham essa questão de coisas intangíveis ao valor do imóvel? Que é, por exemplo, uma marca assinando um projeto, ou enfim, essas coisas diferentes estão acontecendo hoje. Isso tem como metrificar, ou isso é uma coisa um pouco... Como é que vocês olham esse tipo de coisa? Olha, é uma análise complexa, mas que é muito importante, porque é exatamente o que você falou hoje, até com a mudança da mentalidade das pessoas, as novas gerações,
exatamente as pessoas também não querem só saber do metro quadrado, do tamanho do apartamento, do que ele vai te entregar. Exatamente como você comentou, onde você mora, você tem tudo lá. É uma extensão da sua comunidade, né? Do que você gosta, né? Exatamente. E a gente vê que é muito linkado com o que o Volney falou. É muito específico para algumas determinadas regiões do país. São Paulo talvez isso seja muito forte. Isso aconteça bastante aqui na região central, região sul, região oeste, mas talvez em outras grandes capitais ainda não tenha avançado. Mas traz muito valor, porque essa nova geração, eles querem isso, eles não querem só o tamanho do apartamento, eles querem qualidade de vida, eles querem proximidade com o serviço, praticidade. Isso traz muito valor para o empreendimento. Às vezes fica um pouco difícil de a gente enxergar uma grande diferença ali na última linha, mas a gente consegue ver uma evolução maior nas vendas, a gente consegue ver uma maior procura, né? Muitas incorporadoras às vezes pensam nisso, mas ainda não sabem como entrar. Talvez não tenha uma pessoa qualificada ali dentro da operação para mostrar. Esse empreendimento aqui, talvez se você desenhar nesse sentido, você consiga ter um alcance maior. Essa é uma das coisas que a gente tem feito muito aqui, mas eu acho que é aquela questão que a linha positiva é aquela surpresa boa no empreendimento, né? Porque você pensa no empreendimento como se ele fosse um empreendimento normal, e esse valor agregado vira uma surpresa boa, né? Vira um upsell, um upgrade de valor, né? Exatamente. Alguns empresários eu notei que eles mudam de ideia, às vezes com o empreendimento caminhando mais ali pro meio. Isso é verdade. Eles percebem que, talvez aqui a gente possa colocar um plus. Isso vai me trazer agrega. Exatamente. É a sensibilidade do empresário aos poucos e percebendo. Boa. Penso sim que é um caminho natural, e além da melhorar a mobilidade, a praticidade também é um caminho econômico. A partir do momento que o mercado começa a amadurecer, as margens de lucro começam a diminuir. Com as margens de lucro começando, aí tu precisa pensar melhor nessa arquitetura, como que tu vai fazer ela. Vou ficar com o primeiro andar, vou alugar o primeiro andar, o térreo lá das situações que é mais fácil rentabilizar, agregar valor, né? É um caminho natural da economia isso, conforme vai apertando a margem, o cara tem que ser criativo para agregar valor nessa parte de arquitetura, na situação para se agregar o valor. É tipo o varejo daí, né? Tem que rentabilizar todo metro quadrado, né? Isso, não é algo tão engessado, não pode ser tão engessado. O empresário, ao passo de que vai amadurecendo no mercado, ele vai se tornando criativo e vai encontrando soluções também para alguns empreendimentos que às vezes não tem uma evolução de venda tão boa. Que vem em encontro com o público, procurando mobilidade, praticidade, e das construtoras procurando aí rentabilizar melhor a operação. Boa. Zanotto, se deixar a gente vai acabar o evento, amanhã a gente vai ficar conversando aqui. Agora que a conversa está ficando boa. Agora que a conversa está ficando boa. A gente falou que ia ser uma conversa de bar, né? E conversa de entusiasta do bar. Uma conversa de bar aqui, né? Não, eu acho que a gente vai ter que reproduzir essa conversa agora em outro momento com vocês, trazendo vocês para o Prop Talks de fato, onde a gente pode estressar ainda mais esse papo. Aí precisa ter um pouco de torresmo para você conversar, porque por enquanto só tem água. Tá vendo? Torresmo e tem vezes que a gente está lá no nosso estúdio, o pessoal não sabe o que tem dentro da caneca, né? Mas é água, gente. É água que tem dentro da caneca. Na dele, na minha sempre tem um whisky, tem alguma coisa. Não sei se vocês gostam. Eu tomei a minha quase toda aqui. Vou revelar o que tem. De graça, bebo e como qualquer coisa. Tá vendo? Volney, Felipe, prazer ter vocês aqui com a gente da Convenção Secov, estúdio Prop Talks aqui. Foi uma conversa muito bacana. Cara, eu podia ficar aqui, ó. Mas agradeço demais a presença de vocês. Um grande prazer. Só pra gente fechar, se vocês quiserem deixar um último aviso pro incorporador. Imagina que os incorporadores do Brasil estão aqui. Se deixar um último recado a eles, fiquem à vontade, viu? Bom, antes de tudo, eu queria agradecer pelo espaço e pela experiência compartilhada, e para o empresário contar sempre com um bom assessor. E a Crow é o assessor que vocês precisam para profissionalizar o seu back-office e tirar o seu foco, né, dessa parte que é mais burocrática e mais chata, digamos assim, que a gente tem bastante expertise nisso e consegue te ajudar. Muito bom. Boa. Volney. Agradecer também a participação, me sinto muito bem aqui, né, na Feira da Casa da Construção Civil aqui do Brasil. E o construtor, antes de tomar qualquer situação de crédito, procurar a Multiplique, com certeza ele vai ser com diferenciais competitivos para ele melhorar a margem de lucro, a última linha dele.
Boa, Muito bom. maravilha. Já nós isso aí. fechamos então mais um episódio Fechamos aqui mais na um. Convenção Secov, mais um ano. Estúdio 4, Prop Talks Estúdio aqui. Prop Talks. Em breve teremos outros episódios, né? É isso aí. Não deixem de seguir, acompanhar aqui J. Batista, Gustavo Zanotto, nossos amigos da Crow e da Multiplique. Até a próxima. Deixa Valeu, lá o like pessoal. no YouTube, tudo mais, todas as plataformas, né? É isso aí. Tamo junto, abraço. Valeu.